Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir, e espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 12. Minha maior herança. Todas as manhãs e tardes devemos apresentar nossos filhos a Deus como sua herança remida com sangue, ensinando-lhes que seu principal dever e privilégio é amar e servir a Deus. Ellen White. O que tenhamos de fazer pelo homem, façamos antes que seja homem. Theodore Roosevelt. Há alguns anos recebi um convite para o aniversário da filha de um casal de amigos. O convite logo me chamou a atenção. Era um pequeno cofre de moedas, todo enfeitado com imagens infantis, e junto com ele havia um papel informando que a festa seria realizada em um orfanato e que o presente não deveria ser para aniversariante, mas para as crianças do lugar. No cofre deveria ser colocado um valor que seria usado para comprar presentes para as crianças do orfanato. Depois de alguns dias, eu conversei com os pais da garotinha, tentando entender melhor de onde eles haviam tirado aquela fantástica ideia. A resposta deles foi: "Pastor, nossa filha já tem mais brinquedos do que é necessário para uma criança. Nós queremos que ela aprenda a compartilhar e a vencer o egoísmo. Não há nada melhor do que frequentar lugares onde existem crianças que não possuem quase nada." Que espetacular! Aqueles pais estavam querendo arrancar o egoísmo do coração da filha e perceberam que a melhor maneira de fazer isso é compartilhando o que temos e somos com aqueles que mais necessitam. Na verdade, essa não é uma prática nova. Em 1890, Ellen White escreveu as seguintes palavras: "Na dispensação judaica por ocasião do nascimento dos filhos, era feita uma oferta a Deus por indicação dele próprio. Agora vemos os pais tendo o cuidado especial de dar presentes aos filhos por ocasião de seus aniversários, fazendo disso uma ocasião para honrar a criança como se a honra fosse devida ao ser humano. Por ocasião de aniversários, os filhos devem ser ensinados que têm motivos de gratidão para com Deus por sua terna benignidade em lhes conservar a vida por mais um ano. Podem-se dar assim preciosas lições, pela vida, a saúde, o alimento, o vestuário, não menos que pela esperança de vida eterna. Somos devedores ao doador de todas as bênçãos, e devemos a Deus o reconhecimento de seus dons, e apresentar nossas ofertas de gratidão ao nosso maior benfeitor. Essas ofertas natalícias são reconhecidas no céu." A oferta natalícia deve ser uma oferta de gratidão, levada ao Senhor por ocasião do aniversário. Quando uma criança compartilha o que tem com crianças que nada têm, quando é educada a ver o aniversário como uma data para agradecer e não apenas para receber, ela está aprendendo duas coisas muito importantes: graça e serviço. Tenho visto com alegria o grande interesse que a igreja tem tido pelas novas gerações. Tem crescido a ênfase em formar uma igreja saudável espiritualmente, crendo que somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Espero com expectativa ver uma nova geração de membros equilibrados e preparados para o encontro com o Senhor. No entanto, cada vez mais precisamos entrelaçar a graça e o serviço no ensino de nossos filhos. Ellen White nos declara: "O propósito de Deus para com os filhos que crescem em nossos lares é mais amplo, mais profundo, mais elevado do que nossa visão restrita tem compreendido. De toda parte deste mundo vem o clamor de corações feridos que anseiam conhecer o Deus de amor. Recai sobre nós, os que recebemos este conhecimento, e sobre nossos filhos, a quem podemos transmitir, a responsabilidade de atender ao seu clamor." Como igreja, temos ensinado sobre um Deus maravilhoso que nos ama completamente, que fez tudo o que era necessário para nos dar vida em abundância. João 10:10. Os pais devem se unir à igreja no ideal de ensinar que esse conhecimento deve nos levar ao serviço e a comunicar essa verdade ao mundo,
Um mundo semelhante a um grande hospital, cheio de pessoas doentes por não saberem que são amadas, não pelo que possuem ou por sua aparência, mas incondicionalmente. Os pais devem ensinar por palavras e exemplos o que significa envolver-se com a obra de Deus. Infelizmente, temos que reconhecer que em muitos aspectos temos falhado em transmitir valores de entrega completa e irrestrita à causa de Deus. Tem havido grande negligência por parte dos pais em procurar interessar os filhos no desenvolvimento da causa de Deus. Em muitas famílias, as crianças parecem ser postas de lado, como se fossem seres irresponsáveis. A fim de juntar riquezas para os filhos, muitos pais chegam mesmo a roubar a Deus de seus justos direitos aos dízimos e às ofertas, sem pensar que, assim fazendo, abrem a seus queridos uma porta de tentação que geralmente se demonstrará sua ruína. Essa citação nos faz pensar em 3 pontos importantes. Primeiro, os pais têm falhado em criar interesse nos filhos pelo desenvolvimento da causa de Deus. Esse assunto não pode ser delegado à igreja. Precisamos intencionalmente ensinar a nossos filhos a importância da causa de Deus. Um dia, ouvi uma professora explicando como fazia o plano de aulas para os alunos. Um plano de aulas é o roteiro dos temas que serão apresentados ao longo de um período escolar. Quando ouvi isso, resolvi fazer um plano de aulas para ensinar meus filhos sobre como ter um caráter nobre. Ao longo dos cultos familiares, ensino alguns pontos que irão ajudar na formação do caráter deles. Alguns pontos do meu programa de aulas para 2021 são: como honrar a Deus acima de tudo, como dizer não ao inimigo, como orar, como ler a Bíblia, o que é caráter, como escolher uma amizade, como amar a causa de Deus, o que fazer para nunca desistir, como usar o dinheiro, como ser fiel nos dízimos e nas ofertas, o que é integridade, o que é uma consciência pura e uma sexualidade correta, e como cuidar do corpo. A cada 6 meses reforço ou mudo os temas abordados conforme a idade e necessidade deles. Alguns livros têm me ajudado bastante nesse processo. Segundo, essa negligência muitas vezes se dá pela infidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas por parte dos pais. A infidelidade dos pais irá abrir a porta da tentação para os filhos e fará com que eles sigam pelo caminho da ruína espiritual. Se queremos que nossos filhos levem a sério as coisas de Deus, precisamos mostrar em nossa vida que a causa de Deus é nossa prioridade. Isso se aplica às outras pessoas de nossa família. Muitas vezes, nossos irmãos ou pais não levam a sério nossa decisão pela verdade porque eles próprios não percebem que realmente levamos a sério aquilo que professamos. Terceiro, as crianças não podem ser postas de lado em assuntos espirituais. Muitos adultos agem como se elas não tivessem nenhuma percepção espiritual. Isso é um grande engano. A vida espiritual das crianças é muito mais profunda que a da grande maioria dos adultos. Por esse motivo, Jesus nos desafiou a sermos como crianças. Certo dia eu estava viajando de férias com a minha família. Saímos de carro às 8 horas e a viagem iria durar entre 10 e 12 horas. Assim que entrei no carro, as crianças começaram a fazer a pergunta que aterroriza qualquer viagem em família. Papai, já está chegando? Minha resposta sempre era a mesma. Ainda não. Isso não as convencia e a cada 20 minutos repetiam a pergunta. Depois de um tempo, já um pouco irritado, respondi: vamos fazer o seguinte, não perguntem mais se já está chegando. Quando escurecer, é porque estamos chegando. Enquanto estiver claro, é porque estamos longe. Minha filha imediatamente respondeu: papai, quer dizer que quando ficar escuro nós chegamos? Sim, eu respondi. Ela então replicou: então vou orar para Deus fazer ficar escuro agora. Durante aquela viagem, segui pedindo que Deus me desse a confiança de uma criança que não tem a menor dúvida da capacidade de Deus em fazer o dia escurecer às 10 horas da manhã. Essa é a percepção espiritual das crianças, e como adultos, devemos fortalecê-la e imitá-la. Tive o privilégio de crescer em um lar com uma clara visão da graça maravilhosa de Deus. Isso tem feito uma diferença tremenda em minha vida e meu ministério. Juntamente com o ensino da graça, meus irmãos e eu crescemos acompanhando minha mãe várias noites por semana em estudos bíblicos a diversas famílias.
Eu não entendia nada do que acontecia ali, mas fui crescendo naquele ambiente. Via minha mãe ser chamada de diretora missionária da igreja por vários anos, e também via que várias pessoas que estudavam a Bíblia com ela eram batizadas. Na época, eu não conseguia entender porque cada vez que minha mãe presenciava uma pessoa sendo batizada, ela chorava. À medida que fui crescendo, comecei a entender o que se passava no coração de minha mãe, e comecei a sentir o chamado de Deus para experimentar em minha vida o que ela já sentia há anos. Lembro-me do brilho nos olhos dela quando lhe falei que estava sentindo Deus me chamar para ser um ministro em tempo integral. Lembro-me do abraço e da conhecida lágrima nos olhos. Tive a alegria de me formar em teologia e receber os conselhos e a ajuda de minha mãe por 1 ano e meio de meu ministério. Então, em março de 2004, descobrimos que aquela mulher tão cheia de vida estava com câncer, que a levou à morte em 27 de julho de 2004. No dia do sepultamento, quando voltamos para casa, a campainha tocou. Meu pai foi atender e à porta estava uma senhora que ainda não estava sabendo do falecimento de minha mãe e estava ali para visitá-la. Meu pai explicou-lhe que ela havia dormido no Senhor e que havia sido sepultada há meia hora. Aquela senhora em lágrimas disse: "Eu devo muito a Dona Antônia. Eu não tinha paz com meus filhos, nem em meu casamento, e quando ela me falou de Jesus e da Bíblia, tudo melhorou em minha vida." Essa experiência nos mostrou que a vida de minha mãe teve um propósito. Recebi várias lições lindas de minha mãe, mas a maior herança que ganhei dela foi o desejo ardente de levar pessoas a terem um encontro pessoal com Cristo e o exemplo de dedicação que devo ter pela causa da verdade. Hoje gostaria de convidar você a traçar um plano de aulas para o caráter de seus filhos ou de sua família e confirmar o compromisso de realizar o culto familiar diariamente. Quais seriam os possíveis horários para o culto familiar pela manhã e à noite? Quais seriam os temas que você abordaria com sua família? Este capítulo teve a narração de Alejandro Ninawaman.